Eu vou estar fazendo uma coisa que eu nunca fiz, mas como diz algum ditado, né? Para tudo tem uma primeira vez. Além de estar dirigindo o culto, obrigado, irmão João. Eu vou estar pregando também aos irmãos. Quando começa essa hora, vai dando um friozinho na barriga, né? A mão vai ficando um pouquinho suada, mas Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Nada acontece sem a vontade dele. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 22, Efésios 5, 22, até o 6, versículo 4. Efésios capítulo 5, versículos 22, até o capítulo 6, versículo 4. Para aquele irmão que ainda não é batizado, irmão, só para dar um pequeno reforço, depois a gente vai reforçar mais, dia 3 de julho começa a nova classe de batismo. E para a honra e para a glória do Senhor, já temos dois jovens. Então, se você tem algum conhecido, algum parente, que talvez esteja na dúvida, ore por ele, o incentive a estar participando. Crentes a partir de 11 anos de idade já podem estar participando da classe de batismo. A última classe foi abençoadíssima, assim como todas as outras. Então, se você tem um conhecido, algum parente, não deixe de incentivá-lo. 3 de julho, às 19h30, cai numa quarta-feira, sempre às quartas-feiras, as aulas. Efésios capítulo 5, versículo 22, nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa esposa, ou vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, até o 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar, irmãos. Amantíssimo e eterno Deus, o Senhor aprove, Pai, que eu tivesse trazendo essa palavra aos nossos irmãos, Deus.
Algumas semanas atrás, eu não pude trazer uma palavra à igreja por motivos pessoais, particulares, que ia falar sobre a família. Mas aprove o Senhor, Deus, que eu estivesse hoje aqui, falando a meus irmãos, com o assunto a família. Então, por favor, Deus, que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai. Que tudo que eu fale aqui, Senhor Deus, venha de Ti, Pai. Tudo que eu li, tudo que eu estudei, Deus, que o Senhor tenha dado a mim, Pai. Porque não sou nada. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, se não for o Senhor conosco em nossas vidas, Pai. Então, por favor, Deus, captura nossa mente, para que possamos entender aquilo que o Senhor, Deus, quer falar com cada um de nós, aquilo que o Senhor preparou para cada marido, para cada esposa e para cada filho aqui também presente nessa noite, aqueles que estão na internet e aqueles que ainda irão ouvir essa palavra, Deus. Por favor, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que oramos. Amém. E amém. Bom, irmãos, eu confesso a vocês que eu fiquei muito na dúvida ao trazer essa exposição em falar sobre o capítulo 6, porque nós vamos ver aqui que do versículo 1 a 3, ele fala sobre os filhos, e o versículo 4 fala para nós que somos pais. E como, graças a Deus, a maioria de nós, ou muitos de nós, temos ainda nossos pais vivos, então essa palavra que o Senhor nos dá no capítulo 6 também serve para a gente, né? Muitos aqui, inclusive, têm os seus pais aqui na igreja, e é uma bênção. O tema, irmãos, dessa passagem, eu dei o seguinte: famílias, sejam submissas a Deus. Sejam submissas a Deus. A grande ideia, dando mais um clique, irmão Iago, né? Quando somos submissos aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nossa vida e nosso relacionamento familiar torna-se muito mais prazeroso. Amém? Quando somos submissos aos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa vida e nosso relacionamento familiar tornam-se muito mais prazerosos. Muitos comentaristas, irmãos, vão chamar essa parte da carta de Paulo aos Efésios de códigos domésticos. Os antigos usavam códigos assim para expressar as relações domésticas, que a sua cultura julgava virtuosas. Na época de Paulo, incomodava muitos romanos a disseminação da religião que eles chamavam religiões do Oriente, que eram a adoração a Ísis, o judaísmo e até mesmo o cristianismo, as quais acreditavam eles que poderiam minar os valores da família romana tradicional. Os membros dessas religiões, chamadas minoritárias, menores, religiões do Oriente, incluindo o cristianismo, muitas das vezes buscavam demonstrar o apoio a esses valores usando códigos domésticos. Forma comum de exortação desenvolvida pelos filósofos daquela época. Essas exortações sobre como o chefe da casa deveria lidar com os membros da família, muitas vezes discorriam sobre os relacionamentos entre marido e mulher, filho, pais e filho, senhor, no caso aqui, patrões e escravos. Mas Paulo aqui, irmãos, adota um outro tipo de discurso, comum nos escritos greco-romanos. Paulo aqui provavelmente está preocupado com a questão de como os não cristãos viriam o movimento dos seguidores de Jesus Cristo. E por isso ele vai escrever essa passagem. Porém, irmãos, diferentemente da maioria dos autores antigos, Paulo vai minar uma das premissas básicas desse código, que é a pressuposição da autoridade absoluta por parte do chefe da família. Paulo vai minar esse pensamento que os antigos tinham. E aí Paulo vai dizer no versículo 21, que é o versículo anterior: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Aqui não tem, irmãos,
superiores nem inferiores. Todos nós somos sujeitos uns aos outros. Em irmãos, o marido é sujeito à esposa, a esposa é sujeita ao marido e vice-versa. Não tem diferença, não tem grau de superioridade. E a expressão suprema do conhecimento com o Espírito é o sujeitar-se uns aos outros, porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Todos os códigos numéricos propostos por Paulo baseiam-se nessa ideia. Mas, embora fosse comum conclamar as esposas, filhos e escravos à submissão de diferentes maneiras, conclamar todos os membros de um grupo, e isso incluía os homens chefes da casa, a submissão mútua era algo completamente inédito até aquele momento. Os autores antigos que afirmavam o valor da preocupação e o afeto mútuos da maneira pela qual Paulo afirma aqui, constituem uma minoria. Os autores daquela época não queriam desagradar aqueles escritores antigos, digamos assim. Mas Paulo, imbuído com a sua missão em Cristo Jesus, vai falar que ninguém é superior a ninguém. Ninguém. Somente Cristo. O comentarista John Mackay vai dizer que a vida no lar como instituição primária e básica da sociedade exige tratamento especial. O lar, por sua própria natureza, deveria ser a morada do amor. Entretanto, a realidade, muito frequentemente, é bem outra. Um dos problemas do lar é o autoritarismo e o outro é o hedonismo. O autoritarismo, irmãos, busca a governança pela força. E o resultado é uma casa de bonecos ou imposta pelo medo. Uma caótica desordem causada pelo desespero. Imagina uma família assim, irmãos, aonde a obediência vem pela força, pelo autoritarismo, pelo desespero, pelo medo. É terrível. E o outro mal que julgava-se muito naquela época era o hedonismo, que é o culto exclusivista e egoístico da felicidade própria. Este é o lar, irmãos, com certeza absoluta daqueles que ainda não reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Nós devemos ser exemplos, irmãos. Nós devemos ser exemplos de um marido. Não que sejamos perfeitos, irmãos. Perfeitos nunca vamos ser. Perfeito só Cristo. Mas devemos imitá-lo o máximo que nós pudermos. Dando um clique, Iago. A primeira parte dessa passagem, irmãos, compreende os versículos 22 até o versículo 24. E eu titulei assim: Esposas, sejam obedientes a Deus e a seu marido. Vocês já vão entender, irmãos, por que eu não coloquei submissas. Submissa é um termo meio pesado, né? Mas vocês vão entender por que eu coloquei respeito. Um dos maiores problemas da civilização antiga era pouco valor dado às mulheres. Elas não eram vistas como pessoas. Olha que intrigante, irmãos. As mulheres não eram vistas como pessoas, mas como propriedade do pai quando eram solteiras e propriedade dos seus maridos quando se casavam. Os judeus tinham baixo conceito das mulheres. Os judeus pela manhã agradeciam, olha que absurdo, agradeciam a Deus por não lhes ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. Olha que absurdo. Olha que machismo rondava naquela época. A maioria dos autores antigos esperava que a esposa submetesse ao marido e considerava desejável que ela apresentasse um temperamento silencioso e manso. Silencioso e manso. Obrigado, irmão, quem fechou a porta aí, melhorou bastante. Para termos ideia, alguns contratos de casamento chegavam a exigir a obediência absoluta da esposa ao seu marido. Na época em que a igreja cristã nasceu, divórcio era algo totalmente fácil. Na época da igreja cristã, irmãos. Fora da igreja, claro.
O homem podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo, pelo simples fato dela colocar sal demais na sua comida, ou até mesmo por ela sair em público sem o véu. A mulher, irmãos, não tinha direito ao divórcio, mesmo que seu marido se tornasse um leproso, um apóstata, ou se envolvesse em coisas erradas. O marido podia se divorciar por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia se divorciar por motivo algum. Motivo algum. A mulher era desvalorizada tanto no judaísmo como na cultura grega. E a situação era ainda pior no mundo helênico. A prostituição era parte essencial da vida das mulheres naquela época. Demóstenes chegou a dizer: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Olha que absurdo. Xenofonte comentou: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. As mulheres não tinham valor algum, irmãos. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa dos filhos, enquanto eles buscavam prazer fora do casamento. Fora do casamento. Na Grécia não havia processo para divórcio, era matéria simplesmente de capricho. O lar na Grécia e a vida familiar estavam próximos de uma extinção, e a fidelidade conjugal era algo absolutamente inexistente. Olha que absurdo. O preconceito contra a mulher estava presente também na cultura romana. Nos dias de Paulo, a situação em Roma era ainda pior. A vida familiar estava entrando em colapso. Sêneca chega a dizer: as mulheres se casavam para se divorciar e se divorciavam para casar. O poeta romano Marcial fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal vai dizer que uma mulher teve 8 maridos em apenas 5 anos. E olha que absurdo, irmãos, preste atenção. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido. Olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo. E eu creio, irmãos, perfeitamente que Cristo, o Senhor, vendo tudo isso lá do alto, ele fala: eu tenho que dar um jeito nessas pessoas. Paulo, vem cá. Fala isso em meu nome. Fala isso em meu nome. Após ter estabelecido o fundamental da submissão, Paulo vai aplicá-lo primeiro à condição de esposa. A ordem aplica a todas as esposas cristãs, independentemente de suas habilidades, educação, conhecimento da Escritura, maturidade espiritual ou qualquer outra qualificação em relação ao seu marido. A submissão não deve ser ordenada pelo marido. Ouçam, maridos. A submissão não deve ser ordenada pelo marido. É a mulher quem a oferece de bom grado e com amor. Amém? Cada uma ame ao seu marido. Limita a sua submissão ao homem que Deus colocou sobre ela. E também enfatiza o equilíbrio, no sentido de que o marido é dela como uma possessão pessoal e íntima. Ela se submete ao homem que possui como dela, como ao Senhor. Como a submissão suprema, obediente e espiritual da esposa é em relação ao Senhor, sua atitude consiste em submeter-se amorosamente como um ato de obediência ao Senhor. Não obediência ao marido, mas obediência ao Senhor, que deu esse comando como sua vontade para ela, independentemente da dignidade pessoal ou da condição espiritual de seu marido. É uma ordem do Senhor. Mas nessa passagem, irmãos, nós vamos observar que Paulo não segue as convenções habituais daqueles escritores antigos, que em geral só tratavam do homem da casa.
O mais perto, presta atenção, o mais perto que Paulo chega aqui para definir a palavra submissão especificamente é respeito. Então, o fato da mulher ser submissa ao seu esposo, ela deve respeitar o seu esposo. Por isso que eu fiz questão de colocar no título. Esposas, sejam obedientes, em primeiro lugar a Deus e depois ao seu marido. No texto grego, a submissão da esposa ao marido é apenas um exemplo da submissão mútua dos cristãos. E nós vamos observar aqui, irmãos, que o verbo que Paulo vai utilizar no versículo 22, ele é empregado diretamente ao versículo 21. E não pode, de forma alguma, ter significado diferente. Tanto que ele vai falar no versículo 21, só voltando, sujeitando-vos uns aos outros, ou seja, sendo submissos uns aos outros. E no versículo 22 ele vai falar, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Vamos entender melhor, irmãos, o que quer dizer a palavra submissão. Devemos entender que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mulheres, cada uma seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo, mas por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa que ela tem a Cristo. A esposa submete-se ao marido por amor e obediência, não somente ao marido, mas principalmente por obediência ao Senhor. Ao Senhor. A esposa submete-se ao marido para a glória de Deus. Olha o que vai falar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. A esposa se submete ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa eu já li. Versículo 23. O marido é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. A esposa cheia do Espírito reconhece que o papel de seu marido em liderar não é somente ordenado por Deus, mas também é um reflexo da autoridade de Cristo sobre a igreja. Sobre a igreja. 1 Coríntios, agora sim, capítulo 11, versículo 3, vai dizer assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. Cabeça de Cristo é Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai dizer assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, nós. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Devemos observar que a submissão da esposa ao marido é a sua liberdade. A esposa não deve ser submissa ao marido para ser escrava. Não, ela deve ser submissa ao esposo para ela ter liberdade. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A submissão não é escravidão, mas liberdade. A verdade liberta. Só somos livres se obedecemos às leis do nosso país. Simples assim. Se eu roubar, se eu furtar, se eu matar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser preso. Agora, se eu obedeço às leis do nosso país, eu vou ser livre. Se nós obedecemos à lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, nós seremos livres. Livres. John Stott vai dizer que o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança e que sua esposa encontra a si mesma e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. A submissão, esposas, deve ser voluntária e alegre.
voluntária e alegre. A submissão da esposa ao marido é a sua glória. Versículo 24. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da esposa é ser submissa ao marido. A submissão da igreja a Cristo é voluntária, devotada, sincera e entusiástica. É uma submissão motivada pelo amor que é gerado naquela família. A igreja só é bela quando ela se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não a desonra nem a desvaloriza. E o mesmo acontece com a mulher. A mulher, por ser submissa ao marido, ela não é desvalorizada e muito menos desonrada. A igreja só é feliz, irmãos, preste atenção. A igreja só é feliz quando submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, seu nome, sua reputação e o seu poder. A submissão não é um senhor autoritário, autocrático, déspota e insensível, mas a submissão a alguém que a ama a ponto de dar a sua vida por ela. A submissão da esposa não é um tirano, mas a um marido que a ama como Cristo ama a sua igreja. O cabeça do corpo é o salvador do corpo. A característica de sua condição de cabeça, no caso do homem, não é tanto a de, no caso de Cristo, não é tanto a de Senhor, mas sobretudo a de um Salvador. Nós temos um Senhor, mas também nós temos um Salvador. Amém? Hernandes Dias Lopes, irmãos, vai dizer que a palavra submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela. A ponto de morrer por ela. A mulher submissa faz bem ao marido todos os dias da sua vida e pavimenta o caminho do amor do marido por ela. Amém, irmãs? Ao você, esposa, ser submissa ao seu marido, você está pavimentando o caminho do amor do seu marido por você. Vamos para a segunda parte? Dá mais um clique, irmão. Maridos, obedeçam a Deus e amem sua esposa. Chegou a nossa parte, irmãos. Versículo 25. Vai nos dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Embora houvesse a pressuposição dos patriarcas antigos de que o marido deveria amar a esposa, em geral, não dizia ao marido de que forma ele deveria amá-la, mas em vez disso, de que forma ele deveria mandar nela. Isso era antes de Paulo, tá, irmãos? Antes de Cristo chegar a esse mundo. Ainda que Paulo sustente o antigo ideal da submissão da esposa, ele a define situando-a no contexto da submissão mútua, como eu falei anteriormente. O marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, voluntariamente dando a própria vida por ela. A ênfase se desloca para a maior responsabilidade dos maridos em relação às suas esposas, amando-as com o mesmo amor sem reservas, altruísta e sacrificial, como que Cristo amou a sua igreja. Cristo deu tudo o que tinha, irmãos, inclusive a sua própria vida, pelo bem da igreja. Esse é o padrão de sacrifício de um marido em relação ao amor pela sua esposa. Colossenses 3,19 vai dizer: maridos, cada um de vocês, deve amar sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Devemos amar a nossa esposa com amor verdadeiro, com carinho. Se a palavra caracteriza o dever da esposa e a submissão,
a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. É o amor. O marido que deseja que a esposa lhe seja submissa, preste atenção, irmãos, como a igreja o é a Cristo, deve amá-la como Cristo ama a igreja. Simples assim. O marido deve amá-la como Cristo ama a igreja. O amor do marido pela esposa deve ser perseverante, atenção, homens, perseverante, santificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor. Ele deve amar a esposa não apenas como a si mesmo, mas mais do que a si mesmo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o modelo prescrito por Deus para ser seguido por nós, maridos. É o exemplo maior. Assim, o marido nunca deve usar sua liderança para sufocar a esposa, nem para impedi-la de se expressar. Não devemos, irmãos. Quantas vezes eu deixei de ouvir a minha esposa e me dei mal? Quantas vezes eu a ouvi e tudo correu bem? Ouçamos mais nossas esposas. Vamos permitir, irmãos, que ela se expresse. O conteúdo de autoridade nas Escrituras não tem nada a ver com poder, domínio ou autoridade. Não. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas com oportunidade para servir com amor. A ênfase que Paulo está utilizando aqui, irmãos, não é a autoridade do marido, mas a ênfase é em seu amor pela sua esposa. E o que representa ser submisso? É entregar-se a alguém. E o que representa amar? É entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Não tem diferença. A esposa é submissa ao marido porque ela o ama. E o marido deve amar sua esposa porque ele ama verdadeiramente, porque Cristo amou a igreja. Porque Cristo amou a igreja. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele vai usar 5 verbos para definir a ação do marido. Primeiro, amar. O amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificador, altruísta, abnegado e perseverante. O segundo verbo, entregar-se. Amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Santificar. O amor visa o bem da pessoa amada. O nosso amor, irmãos, de maridos, deve ser um amor perfeito, deve buscar perfeição na esposa amada. E apresentar, o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. Versículos 26 e 27, o marido vai dizer que o marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerça influência espiritual sobre ela. Eu e você, meus irmãos, devemos ser a influência espiritual de nossas esposas. E é isso que Paulo está nos dizendo nesses versículos. Esse lavar que está no versículo, muito provavelmente se refere de forma figurada à lavagem pré-nupcial da noiva. Depois do purificar, a noiva era perfumada, ungida e ataviada com trajes nupciais. O cerimonial do noivado no judaísmo também veio a ser chamado de a santificação da noiva. Esta, na cerimônia, era separada para o marido, depois para o casamento. E aqui palavra, naturalmente, vai se referir ao Evangelho salvador de Jesus Cristo. Depois da preparação da noiva, o estágio seguinte de um casamento judaico era a retirada da noiva da casa do pai. Ela era então levada à casa do noivo, introduzida no seu lar, gloriosa e sem mácula. Gloriosa e sem mácula. Também harmonizam com a imagem aqui. Trata-se de palavras adequadas
aos trajes nupciais. A graça salvífica santifica o cristão pela palavra de Deus, de modo que ela seja uma noiva pura. Para que os maridos amem suas esposas como Cristo ama a igreja, é preciso haver um amor purificador. Uma vez que o amor divino busca limpar por completo os que são amados de toda forma de pecado e do mal, o marido cristão não deveria suportar um pensamento de algo pecaminoso na vida de sua esposa que desagrade a Deus. Seu maior desejo para ela é que se conforme a Cristo, razão pela qual ele a leva à pureza. Nós devemos, irmãos, levar nossa esposa à pureza. Versículos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O marido deve ser o responsável por cuidar da vida emocional da esposa. O marido deve amar sua esposa como ao próprio corpo. O marido fere a si mesmo, ferindo a esposa. Paulo ainda diz que ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele. Aqui está uma das descrições mais pungentes e fascinantes da unidade que deve caracterizar o casamento cristão. Isso expressa a responsabilidade dupla de prover suas necessidades, de forma a ajudá-la a crescer madura em Cristo e de oferecer afeto caloroso e terno, a fim de lhe garantir conforto e segurança. Essa é a nossa obrigação, irmãos. Devemos oferecer conforto e a segurança para nossas esposas. É a obrigação do marido prover conforto e segurança para a sua esposa. É a nossa obrigação. Versículos 30 e 31. Porque somos membros do seu corpo. Eis que porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O Senhor provê para a sua igreja porque ela está estreita, inseparavelmente conectada a Ele. Se acontecesse de não se importar com sua igreja, Ele estaria diminuindo a sua própria glória, que a igreja lhe rende através da obediência. Assim, no casamento, irmãos, a vida do marido é tão intimamente ligada à da esposa que ambos são apenas um. Por isso que o apóstolo Paulo aqui vai citar Gênesis 2, 24. O homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai unir-se à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Paulo aqui, irmãos, vai reforçar o plano divino para o casamento, o qual Deus instituiu na criação, enfatizando a sua permanência e a sua unidade. A união pelo casamento é íntima e inquebrantável. Unir é um termo que expressa a ideia de estar colado ou cimentado, enfatizando a estabilidade e a permanência da união do marido com a esposa. Versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No Novo Testamento, a palavra mistério identifica alguma realidade escondida no passado e revelada na época em que o Novo Testamento foi escrito. O casamento é um reflexo sagrado do magnífico e belo mistério que é a união entre o Messias e a sua igreja, completamente desconhecida até o nascimento de Cristo. Ele se revela nosso Senhor e Salvador. Amém? Versículo 33, para finalizar essa parte, irmãos. Não obstante vós, cada um de si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A intimidade, irmãos, e a santidade da relação do amor no casamento entre cristão deve ser uma expressão visual do amor entre Cristo e a sua igreja. Esse é o relacionamento do marido com a igreja. Dando mais um clique, irmão Iago.
A terceira parte, irmãos, eu coloquei: filhos, obedeçam a Deus, a seu pai e a sua mãe. Capítulo 6, versículos 1 a 4. Os autores judeus e greco-romanos eram unânimes quanto ao fato de que os filhos precisavam honrar os pais e, ao menos, até crescerem, obedecê-los. O mandamento de honrar os pais estava lá no Antigo Testamento, e nós acabamos de estudá-lo recentemente com o pastor, né? Lá em Êxodo 20, versículo 12, nos diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Que o Senhor teu Deus te dá. E é uma ordem tão importante, irmãos, que Moisés vai repetir lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. É quase que um Ctrl-C, Ctrl-V, quase a mesma coisa. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor te ordenou, o teu Deus, para que tenha vida longa e tudo vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Te dá. Os filhos deveriam e devem viver de tal maneira que eles fossem honrados numa sociedade temente a Deus. Para muitos autores judeus, honrar os pais era o mandamento mais importante, e era comum, tanto na criação como na educação das crianças, que elas fossem ensinadas por meio de castigo físico. Porém, Paulo desaprova a disciplina excessivamente severa. Paulo é contra. Nós também devemos ser contra a disciplina excessivamente severa. 2 palavras resumem o dever dos filhos para com os pais: obediência e honra. O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Presta atenção, hein? O pai podia casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, prendê-lo e até mesmo matá-lo. Se nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. Olha que interessante. É impossível ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito sem obedecer aos pais. Certa feita, Mahatma Gandhi, olha que interessante. Mahatma Gandhi abordou um bêbado que entoava canções o elogiando como líder pacifista indiano. Mahatma Gandhi o repreende firmemente o bêbado e diz: você é do tipo que entoa canções a mim, mas não obedece meus ensinamentos. O que isso tem a dizer para a gente? Não adianta a gente falar do amor de Cristo se nós não obedecemos a Cristo. Simples assim. Se nós falamos de Cristo, mas atuamos de forma totalmente diferente, depravada, como os mundanos vivem, como os ímpios vivem, nós estamos desagradando a Deus. Nós estamos desagradando ao Senhor. Lloyd Jones vai dizer que pais e filhos cristãos, famílias cristãs, têm uma oportunidade singular de testemunhar ao mundo pelo simples fato de sermos diferentes, de sermos crentes em Cristo Jesus. No versículo 1, nós vamos ver o verbo obedeçam no Senhor. Colossenses 3:20 vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A criança em casa deve estar debaixo da autoridade dos pais, de boa vontade, com submissão obediente a eles, como agentes que o Senhor colocou sobre eles, obedecendo aos pais como se estivesse obedecendo ao próprio Deus, ao próprio Senhor. A lógica é simplesmente que essa é a forma que Deus designou e requer, ou seja, a forma correta de se viver em família. Filhos, obedeçam e honram seus pais. Versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honra, o primeiro mandamento com promessa. Embora a submissão dos pais seja em primeiro lugar, por amor ao Senhor, Paulo cita Moisés. Mesmo
quando ele acrescenta a promessa de uma bênção especial àqueles que obedecem a esse mandamento. Enquanto o versículo 1 fala da ação, esse termo fala da atitude dos filhos, na medida em que o apóstolo trata o motivo por trás da ação. Quando Deus deu sua lei nos 10 mandamentos, a primeira lei que governa as leis humanas foi essa. Esse mandamento é o único que tem relação com as famílias. É o único, irmãos. Por isso que Paulo vai repetir aqui. O apóstolo Paulo vai mencionar 3 motivos que devem levar os filhos a serem obedientes aos pais: natureza, a lei e o evangelho. A obediência, irmãos, dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade. Lloyd Jones diz que é algo antinatural os filhos desobedecerem aos pais. A desobediência aos pais é sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. Romanos 1, 28 ao 30 vai dizer o seguinte: além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou à sua disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, e inventam maneiras de praticar o mal e desobedecem a seus pais. Aqui, irmãos, Paulo está comparando todos esses terríveis pecados. Paulo vai comparar a desobediência aos pais. 2 Timóteo 3, do 1 ao 3, diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Sobre a lei, os filhos não devem prestar só obediência aos pais, mas também devem devotar amor, respeito e cuidado por eles. É possível obedecer sem honrar. Olha que interessante, irmãos. O irmão do filho pródigo obedecia ao pai, mas não honrava. Ele obedeceu ao pai, mas ele não honrou ao pai quando recebeu o seu irmão de volta. Ele deveria ficar feliz, porque meu irmão voltou, nossa família voltou a ser uma família completa. Mas o que ele faz? Fica irritado, fala que o pai nunca fez um churrasco para ele, vamos dizer assim, né? Então, aquele filho, ele obedecia ao pai, mas não honrava o pai. Há filhos que desamparam os pais na velhice. Olha que interessante, irmãos. Preste atenção. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas jamais os presentearam com um único botão de rosa enquanto estavam vivos. Você conhece alguém assim? Infelizmente, acho que todos nós conhecemos alguém assim. Infelizmente. Honrar pai e mãe é honrar a Deus. A desonra dos pais era um pecado punido com a morte. Olha que interessante, irmãos. Não sou eu que estou falando. Levítico, capítulo 20, versículo 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai e mãe, merece a morte. Olha agora, irmãos, prestem bastante atenção. Deuteronômio 21, capítulo 18 ao 21. Deuteronômio 21, 18 a 21 vai dizer o seguinte: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a mãe o levará aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. E dirão aos líderes, preste atenção, este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte.
eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Nós temos nossos pais vivos ainda, irmãos. Obedecemos e honremos nossos pais. Eu lembro de um irmão aqui da igreja, chamado João, que todo ano, no Dia das Mães, ele pega e vai lá para Nova Iguaçu, se não me engano. É lindo de ver isso, irmãos. É muito bonito. Mesmo ele estando uma certa idade, jovem ainda, né? Mas ele jamais esquece da sua mãe. E eu, como estou um final de semana no Rio, um final de semana aqui em Angra, todo final de semana que eu estou em Angra, eu faço questão de almoçar com a minha mãe. Honremos nossos pais enquanto ainda estão vivos. Resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios. A promessa consiste em prosperidade e longevidade. No Antigo Testamento, as bênçãos eram terrenas e temporais, como a posse da terra. Porém, irmãos, no Novo Testamento, após Jesus vir ao mundo, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espirituais em Cristo Jesus. Aleluias. Em Cristo Jesus. Agora sobre o Evangelho. Colossenses 3,20 fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Já Efésios 6,1 equilibra a origem, a ordem, dizendo que devem obedecer no Senhor. Os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que têm com o Senhor. Não adianta o jovem falar que é cristão, vem à igreja, se batiza, se não obedece seu pai e sua mãe. Não adianta absolutamente nada. E agora vem para a ordem para nós pais. Versículo 4. Pais, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tecnicamente, a palavra refere-se aos pais no sexo masculino, mas também é utilizada para os pais em geral, pai e mãe. Uma vez que Paulo está falando de pai e mãe, ele provavelmente tinha ambos em mente, aqui nesse versículo. A mesma palavra é utilizada em Hebreus 11:23 em relação aos pais de Moisés. No mundo pagão dos dias de Paulo, e até mesmo em muitos lares judeus, a maioria dos pais dirigia suas famílias com autoridade rígida e tirânica. Os desejos de bem-estar de esposas e filhos raramente são levados em consideração. Então, o apóstolo Paulo deixa claro que a autoridade de um pai cristão sobre seus filhos não permite exigências ou restrições irracionais que possam levar seus filhos à ira, ao desespero e ao ressentimento. Paulo exorta os pais não a exercer sua autoridade, mas contê-la. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar outro modelo. A paternidade é derivada de Deus. Os pais devem cuidar dos filhos como Deus Pai cuida da sua família, como Deus Pai cuida de nós. Na verdade, é o Senhor quem cria os filhos, por intermédio dos pais, por intermédio de nós. Os pais podem provocar a ira dos filhos, olha, presta atenção, irmãos. Os pais podem provocar a ira dos filhos por excesso de proteção ou favoritismo. Quando Isaac revelou preferência por Esaú e Rebeca predileção por Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes problemas sobre si mesmos. Você conhece a passagem. Há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Semelhantemente, os pais provocam a ira nos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Irmãos, cada filho é um filho diferente. Nenhum filho é igual ao outro. Eu nunca estudei a respeito dos gêmeos, mas eu creio que até os gêmeos sejam diferentes um do outro. Mesmo com a aparência física quase idêntica ali, né? Ou muitas das vezes até idêntica. Cada filho é diferente do outro. Outra forma de provocar ira nos filhos é o silêncio gélido, a falta de diálogo. Esse é o principal abismo que Davi cavou no relacionamento com seu filho Absalão. Os pais podem provocar ira nos filhos por meio das palavras ásperas ou da agressão física.
Finalmente, os pais podem provocar nos filhos por falta de consciência na vida e na disciplina. Os pais devem ser espelhos dos filhos e nunca carrasco deles. Jamais carrasco deles. William Hendricks vai dizer que 6 atitudes dos pais que provocam a ira nos filhos. Presta atenção. Repete, aqui já é outro autor: excesso de proteção, favoritismo, desestímulo, não reconhecendo o fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e de que não precisam ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. 5º, negligência. 6º, palavras ásperas e crueldade física. Os pais devem cuidar tanto da vida física como da vida emocional de seus filhos. Mas criai-os. A palavra criar aqui vem do grego ektrepo, que quer dizer nutrir, alimentar. Calvino traduz essa expressão que sejam acalentados como afeição. William Hendricks traduziu por tratai deles com brandura. As crianças precisam de segurança, limites, amor e encorajamento. Os filhos não precisam só de coisas materiais como roupas, remédios, teto, educação, mas precisam principalmente de amor, afeto, carinho e encorajamento. A palavra grega paideia, quer dizer disciplina, tem um sentido de treinamento. A disciplina se dá por meio de regras e normas, de recompensas e, se necessário, de castigo. Russell Shedd diz que a palavra paideia em grego representa o treinamento que produz uma reação automática no filho, de modo que quando o pai o chama, ele vem. Como é abençoador, né, irmãos? A expressão do Senhor revela que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não são o Estado, a escola e nem mesmo a igreja, mas os responsáveis pela educação cristã dos pais, dos filhos, são os pais. São os pais. Por trás dos pais está o Senhor. Ele é o mestre e ministrador da disciplina. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos submetam a eles, mas que chegam a conhecer o Senhor a fim de obedecê-lo de todo o coração. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Um certo comentarista vai dizer que toda atmosfera em que educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ela, a educação, o seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é esse: conduzir o coração dos filhos ao coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa obrigação como pais e mães, irmãos. Conduzir o coração dos nossos filhos ao coração do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Algumas aplicações, irmãos, para que possamos sair daqui com essa mensagem gravada em nossas mentes. Primeira, o conceito de família está completamente confuso nos dias atuais, mas através do ensino que o Senhor Deus nos transmite pela sua palavra, o crente em Cristo Jesus jamais se confunde sobre o que é ser uma família. O novo Código Brasileiro parece não reconhecer a diferença de papéis. Reconhece-se a legitimidade das relações que a Bíblia chama de adultério. As relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis. A infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais. O índice de divórcio aumenta assustadoramente, inclusive na terceira idade. Olha que absurdo. A cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas reprováveis dos tempos primitivos. Mas nós que conhecemos o verdadeiro evangelho, temos que fazer a nossa parte, temos que fazer a diferença. Temos que mostrar a quem verdadeiramente nós servimos. Segunda aplicação. Assim como o Senhor libertou sua igreja dos perigos do pecado, da morte e do inferno, o marido deve prover, proteger, preservar e amar a sua esposa, levando-a a ser abençoada. Tito, capítulo 2, versículos 1 a 5, vai dizer: você, porém, fala o que está de acordo com essa doutrina. Ensina os homens mais velhos a serem sábios, dignos de respeito, sensatos, sadios, na fé, no amor e na esperança. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem perseverantes
na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a ser capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Podemos ser verdadeiros evangelistas mostrando essa disciplina, essa lei e ordem, essa relação correta entre pais e filhos. Eu e você podemos ser instrumentos, meu irmão, minha irmã, nas mãos de Deus para que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Terceira e última aplicação, irmãos. O marido deve cuidar da sua esposa com a mesma devoção que manifesta naturalmente a cuidar de si mesmo. O marido que ama a sua esposa dessa forma recebe grandes bênçãos de sua esposa e do Senhor. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da sua esposa. O marido precisa entender, aprender a ser romântico, presta atenção, Laci, romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Laci, todos nós, né, irmãos? O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa, ou seja, deve amar a esposa com um amor transcendente que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe, sua atenção volta para sua mulher. Seu propósito é agradá-la, sua união com ela é monogâmica, monossomática e indissolúvel. Assim, o marido e mulher tornam-se uma só carne. O relacionamento íntimo é bom e é uma bênção divina na vida do casal. Relacionamento íntimo. O comentarista deu um outro nome, mas eu prefiro não falar. Relacionamento íntimo. Porém, deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. O relacionamento íntimo entre o marido e a esposa deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. Numa época como a nossa, de falência da virtude, enfraquecimento da família, explosão de divórcio, essa ideia cristã do casamento deve ser difundida com mais frequência entre o povo de Deus. Kurt Vaughan, um comentarista, vai dizer que o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito da esposa. Amém? Para finalizar, irmãos, uma breve ilustração. O nome da ilustração é O Motivo do Grito. A boca só fala do que o coração está cheio. Verifique sempre o conteúdo do seu coração. Essa, para mim, veio como uma flecha, irmãos. Falando de distância entre corações, um dia um homem sábio fez a seguinte pergunta a seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre voltou a perguntar: então não é possível falar-lhe em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma delas convenceu um pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que grita como uma pessoa? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, presta atenção, seus corações se afastam muito. Para cobrir essa distância, precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidos estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro através da grande distância. Por outro lado, o que isso sucede quando duas pessoas estão próximas? Olha que bênção, irmãos. Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito pertinho um do outro. A distância entre elas é muito pequena. Às vezes, seus corações estão tão próximos que nem falam, apenas sussurram. E quando o amor é ainda mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. E é isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas.
Dica final, irmãos. Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem ainda mais, pois poderá chegar um dia em que a distância será tanta que provavelmente não mais encontrarão o caminho de volta. E eu entendo, irmãos, que essa aproximação entre o marido e a esposa é a mesma aproximação que eu e você devemos ter para com o nosso Senhor e Salvador. Não percam a intimidade com seu cônjuge, muito menos percam a intimidade com Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Amantíssimo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma noite, mais algumas horas na Tua presença, Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra falou aos nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, porque a partir do momento que Te reconhecemos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós somos maridos diferentes, somos esposas diferentes, somos filhos diferentes. Obrigado, Pai, por termos o privilégio de Te servir. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca em nossos corações a maneira correta de servirmos uns aos outros, Pai. Obrigado, Deus, por termos o prazer de Te servir, de Te honrar, de Te glorificar, de Te adorar, Pai. Ó, Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós aprendemos, mais nos tornamos ainda com amor maior da Tua palavra, com amor maior de Ti, Deus. Ó, Senhor, ensina-nos, Pai, a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos. Faze com que saiamos daqui, Deus, crente melhores. Obrigado, Pai. Abriu nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir tudo aquilo que o Senhor sussurra aos nossos ouvidos, Pai. Ó Deus, tenho quase certeza absoluta, Pai, que nenhum de nós aqui presente, Pai, ouviu o Senhor gritar conosco, mas ouvimos apenas o Senhor sussurrar, porque o Senhor jamais se afasta de nós. O Senhor sempre está perto de nós, Pai. Continue assim, Deus, nos levando a ficarmos cada vez mais próximos de Ti, Deus. Obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja, Deus, e cada família ao nosso redor, Pai. É assim que nós oramos humildemente no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Som. Com uma oração silenciosa, o culto está encerrado.